Com certeza, no dia de seu aniversário, alguém já desejou a você uma vida longa. Desejos que, segundo o IBGE, têm se transformado em realidade. Nas últimas 3 décadas, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 11 anos e agora está na casa das 73 primaveras. Um tempo de vida maior e que todos queremos viver com qualidade. Mas envelhecer bem depende de nós. Como encarar essa estrada sinuosa que nos faz vencer o tempo? Após os 60, 70, 80, o que você vai fazer? Quais serão seus planos? Como é que você vai lidar com as perdas e aprender a fazer amizades, brincar com os netos e ter um olhar positivo sobre o que está ao seu redor? Quem não envelhece morre jovem, mas afinal, já que vivemos mais, será que vivemos bem? Reflexões que estão no livro dos filósofos Mário Sérgio Cortella e Terezinha Azeredo Rios, um apanhado de pensamentos sobre a longevidade. E é para falar sobre esse tema que o Canal Livre recebe o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Boa noite. E para entrevistar o filósofo Mário Sérgio Cortella, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Fábio Panunzio. Professor Cortella, boa noite, prazer em recebê-lo no Canal Livre. E eu vou lançar uma pergunta extremamente simples. Com esse aumento da longevidade no mundo e inclusive no Brasil, as pessoas estão vivendo muito mais, por exemplo, que nos anos 50, vale a pena viver velho ou velha? Pois é, essa é uma questão, né, Boris, muito antiga, que se pergunta qual é a vida que vale a pena ser vivida. Isto é, qualquer vida. Uma vida que se dê, mesmo que a gente não tenha uma qualidade de relação, de convivência, de inteligência. Será que é uma vida que a gente prolonga, mas não pode usá-la de uma maneira que seja mais intensa e não apenas extensa? Será que a gente pode ter um corpo, né, que conosco está e que nós o somos também, que a gente aceite a degradação que ele terá? Porque você, na abertura, falava de alguém completar, por exemplo, 72 primaveras. Mas não é só primavera numa existência. A gente tem outono, né? A gente tem inverno. A ideia de primavera é até uma coisa bonita, porque fala de renascimento, mas não é sempre assim. Minha mãe, que tem 84 anos, dona Emília, ela diz uma frase que eu acho especial. Ela diz: filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que se você cuidar direitinho, dura a vida toda. Né? Essa ideia de vida toda, com uma longevidade que nos permita uma vida mais plena, ela não é uma coisa tão fácil no nosso cotidiano. Se você imaginar, há pouco mais de 100 anos, a vida média no Brasil é de 43 anos de idade. Uma pessoa, inclusive, né, ela dividia a vida em 3 blocos, 20, 40, 60. Até os 20 se formava, dos 20 aos 40 reproduzia outras pessoas e trabalhava em alta intensidade, e dos 40 aos 60 se preparava para fruir a existência de um outro modo. Aliás, quase que alguém tinha que ter a vida definida já aos 20 anos de idade. Tinha que saber com quem ia casar, ia ter que jurar que ia viver com a pessoa até que a morte o separasse, a profissão tinha que estar escolhida, a empresa na qual se quereria aposentar. Isso mudou. Hoje um menino, na faixa dos 20 anos, está em 1/5 da vida dele. Uma pessoa hoje com 60 anos, ela não chegou ainda a completar talvez os 2/3 possíveis que ela poderá de existência. Portanto, vivemos mais sim, mas não obrigatoriamente estamos vivendo bem. E essa é a questão, quer dizer, a questão é não apenas mais tempo, mas a qualidade do tempo. E na medida em que a pessoa vai vivendo e o tempo vai se encolhendo, né? Você vive mais, mas o tempo no seu horizonte vai se encolhendo. A qualidade desse tempo que está à sua disposição e que será pouco, né, cada vez menos, ela precisa ser trabalhada. A questão é, nós estamos cuidando muito bem, a medicina nos ajuda, e quem tem dinheiro aí fica mais à vontade ainda, estamos cuidando muito bem do físico.
A questão do espírito está sendo atendida na mesma proporção? E essa é uma das questões que a filosofia traz à tona, razão pela qual a Terezinha Rios, que é filósofa, e a gente decidiu dialogar em torno desse tema. Porque esse campo da medicina é bem tratado hoje, em relação ao que é que a medicina faz para que haja, né, uma condição física, né, e até alguma qualidade mental de existência que permita evitar a degradação. No entanto, há uma questão filosófica muito séria que o Boris levantou logo no ponto de partida, que é viver para quê? Qualquer. Há um grande pensador britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. E o Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Você sabe que já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. E você pode apequenar uma vida mesmo que ela tenha 70, 80 anos de duração. Porque o que é a pequena vida é uma vida que se diminua como capacidade de plenitude, como convivência que seja mais afetiva, como possibilidade de não ser discriminado, de ter uma amorosidade que seja recíproca, de não ser entendido como desocupado apenas porque tem mais idade. E ao mesmo tempo, todo tipo de recusa e rejeição que uma parcela dos jovens no Ocidente, às vezes, dedica às pessoas com mais idade. Porque se você observar, o mundo oriental, seja ele nipônico, né, chinês, semita, é um mundo que trabalha com a ideia do idoso como algo a ser valorizado. Na África, inclusive, se diz, quando morre um idoso, morre uma biblioteca. Olha que frase bonita. Quando morre um idoso é como se uma biblioteca fosse incendiada. Nós temos uma certa recusa a essa ideia. No entanto, há um ponto que é chave. De fato, a degradação do corpo e da mente pode vir, mas hoje a atenção é tamanha em relação aos idosos por conta de serem um grupo de força econômica muito grande dentro do campo do mercado. Quer dizer, é um novo mercado para várias coisas, do consumo, da destinação do lazer, de cruzeiros que são feitos, de estrutura de passeio. Portanto, há uma tensão mais forte, em que não se entende mais, Mitre, isso é bom, que aquela pessoa que não está, por exemplo, no mercado de trabalho, que ela seja inútil. A própria palavra aposentado significa aquele que vai por aposento, que fica lá dentro de casa e não aparece mais na rua. Retirado. Isso, né? em inglês, o retired, ou em espanhol, o jubilado, jubilado, aquele que, em vez de ter um júbilo de aproveitar, é aquele que é colocado fora. Né? Hoje, há sim uma rejeição, por parte, inclusive, das pessoas com mais idade, de imaginarem que ela é alguém desvalida, uma pessoa desvalida. Professor, mas tem, em contrapartida também, hoje existe toda uma estética voltada para a imagem de juventude. A sociedade é baseada no consumo e considera o indivíduo, a cidadania dele, enquanto ente produtor da sociedade. Quando ele envelhece e é posto de lado, o Estado considera um peso. Quer dizer, a velhice ou o processo de envelhecimento está longe ainda de ter uma aceitação social, de ocupar o espaço político que merece e de merecer o respeito que merece também, né? Sem dúvida, inclusive porque nós damos um salto muito grande no Brasil, que agora vem sendo alterado, entre aqueles que cuidam da juventude e aqueles que cuidam dos mais idosos, e ficou pelo meio uma lógica de uma sociedade em que todo mundo tem que ser jovem e produtivo. Exemplo, na medicina, se trabalhava antes só com a pediatria e a geriatria. Hoje você já tem alguns médicos que são ebiatras. A palavra nem é usada tanto no dia a dia, é que Hebe é uma divindade da juventude, né, dentro do mundo do passado clássico. Portanto, ebiatra é aquele que cuidaria, né, dos jovens desse ponto de vista. E quase que nós temos, Fábio, uma obsessão ebiátrica no cotidiano. Isto é, todos e todas temos de ser jovens o tempo todo, simulando até uma juventude em relação à conduta, ao modo de vestimenta, ao tipo de fruição do mercado no dia a dia. Há toda uma fantasia quase travestida, né, da ideia de que vitalidade está ligada a essa ideia. E, portanto, aquele que já não está mais, por exemplo, no mercado de trabalho, que ele pode ser descartável. Eu gosto de fazer uma distinção entre trabalho e emprego. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Alguém que não está mais no emprego não significa que não tenha mais trabalho, porque trabalho é sinônimo de ocupação. Por exemplo, ócio. Ócio não é ausência do que fazer. Ócio é a possibilidade de escolher o que fazer. Um preso não tem ócio.
Um desempregado que não queria ser desempregado não tem ócio. Ócio não é vagabundagem. Ócio é a capacidade de escolha. Eu me lembro sempre, há um quadrinho antigo, o Mitre deve gostar, né? E o Boris acompanhou isso porque tem mais a nossa faixa etária até do que a do Panunzio, do Fábio. Mas era um quadrinho que os jornais publicavam pelo mundo chamado Frank Ernest, né? Que é clássico. Né? Claro. E tem um que eu acho maravilhoso. Não é do Frank, meu tempo. Não é do teu tempo. Qual é o nosso tempo? Parênteses. Claro. Antes até de falar isso, o Milor Fernandes, que morreu com 88 anos no ano de 2012, ele dizia, olha só, ele dizia, aos 80 anos ele dizia isso: atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Isso, e o senhor coloca no livro muito bem o exemplo do Deus Janus, não é isso? Isso, Janus, a ideia da frente e o passado. Mas eu não queria perder o Frank e o Ernest, que é o quadrinho que eu mais gosto nessa tirinha, em que o Frank vira pro Ernest e me diz assim: Frank, nós somos vagabundos. Porque eles nada fazem. Aí o Ernest diz: não, nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos, só não fazemos. Portanto, essa ideia do ócio, ele não é sinônimo de vagabundagem. E nesta hora, essa percepção, né, de alguém que é capaz de olhar o passado e o futuro, que é exatamente a divindade bifrontal, né, do mundo latino, Janus, que dá nome ao mês de janeiro, né, alguém que tem um rosto que é voltado para o passado e outro para o futuro, é algo que a filosofia não pode descartar. Não se pode idealizar, né, a idade mais avançada como sendo apenas um benefício. Mas ela não é só um patrimônio, ela é um encargo também. Claro. Mas, professor, há aí o desafio da solidão, né? Como conviver com a solidão, como fugir da solidão. Eu vejo a solidão como uma perspectiva dupla, ambígua. A solidão tanto pode ser negativa quanto positiva, depende do modo como encara a solidão. Eu vejo, por exemplo, o aposentado, para falar de uma coisa bem prática da vida cotidiana. O aposentado tende à solidão. E essa solidão do aposentado, de um modo geral, ela é nefasta, ela é perigosíssima. Ela é fatal. E pode ser fatal. Agora, há uma diferença, né, Mita, entre ser solitário e querer ficar sozinho. Claro, diferente. Há situações do dia a dia em que eu quero ficar sozinho, mas eu não quero ser solitário. Porque o solitário é aquele que não tem a quem recorrer. Isso. É aquele que no grande sertão mesmo porque Maria o solitário pode não estar sozinho e continuar solitário. Você pode ser solitário numa cidade como São Paulo, que é a cidade onde eu moro, entre 11 milhões de pessoas. Isso. Solitário e sozinho é outra coisa. Vez ou outra eu quero ficar só, mas eu não quero ser solitário. O que é o solitário? É aquele que, como eu dizia, no grande sertão, que Guimarães Rosa fala, não tem veredas. Isto é, não tem a quem recorrer. Evidentemente, a pessoa com mais idade, ela vai perdendo referências. Sem fazer uma brincadeira mal educada, por exemplo, o Boris, que tem um pouco mais de idade do que eu, viveu muito mais São Paulo do que eu. Quando caminha na Maria Antônia, né, vocês fez o direito. Quando você caminha na região, né, do Largo de São Francisco, quando você lembra o teu passado no campo, né, do estudo, quando estava na universidade, aquele cenário foi desaparecendo. As referências vão desaparecendo. A banca não está mais lá. Ou as pessoas com idade como a tua, às vezes, já foram falecendo. Você vai sentindo uma certa incapacidade de conexão com o mundo que estava à sua volta. As coisas deixam de ser familiares. A paisagem desaparece. Aliás, isso é um ônus. Eu queria pedir para o senhor contar uma história que o senhor conta no livro, que é da venda da Dona Arminda. Conta essa história, porque eu acho que ela ilustra bem isso que o senhor está falando. Você sabe que eu gosto disso, porque na região de Higienópolis, São Paulo, exatamente onde hoje é a Parque Buenos Aires, mas quando eu era menino e mudei para São Paulo, era Praça Buenos Aires. Ali na Rua Lagoas ficava o armarinho da Dona Arminda. E de repente você olha e não tem mais. Minha mãe, que sempre morou na região, ela vai passando pelos lugares e os lugares foram desaparecendo. A casa de carnes não tem, aquilo que era o supermercado onde você conhecia o padeiro e o açougueiro vai desaparecendo. Isso vai gerando uma ideia de abandono no cotidiano. Não é casual que, se você imaginar, quando Michelangelo constrói no teto da Capela Sistina a clássica imagem de Deus e Adão quase encostando o dedo, você olha aquilo e não tem clareza se ali é Deus que está procurando Adão para não ficar sozinho, o que talvez possa ser, ou se é Adão que está procurando Deus para não ficar sozinho. Spielberg reproduz isso no ET. Aliás, o filme ET é um filme mais antigo, porque ele é de 1982. Vocês imaginem, é um filme que já tem mais de 3 décadas. Mas uma das cenas que mais emociona no ET, porque a gente não sabe qual é a idade do ET.
É interessante, porque ele fica enrugado vez ou outra no filme, a gente até imagina que ele possa ter mais idade, mas como ele se relaciona com crianças, a gente supõe que ele seja mais jovem. Mas a cena mais bonita é quando ele e o menino encostam o dedo e o dedo acende. Essa ideia de uma vida que acende, ela fica um pouco rarefeita, né, para a pessoa com mais idade, porque ela vai perdendo também aquilo que era a relação. Mas agora, ela pode criar novas conexões e hoje ela é mais aceita. Sim, nós não podemos esquecer as instituições, Boris, que criam essas conexões. Não é só o baile da terceira idade, não era só o baile da saudade que o Francisco Petrônio, né, fazia em São Paulo, ou que vários de nós com mais idades íamos dançar o Clube Piratininga, né, dentro de São Paulo, onde você fazia orquestra do Silvio Mazuca, aquelas coisas que tinham, né, coisas do que ligavam. É a ideia de você ter instituições que levam pessoas com uma outra idade, que é mais avançada e que não estão mais ocupadas no emprego, mas que continuam tendo vitalidade, a irem de volta para a universidade. Se você olhar, a Universidade de São Paulo, a PUC São Paulo, da onde eu sou originário, né, dentro da capital paulista, a Universidade Mackenzie e pelo país afora, muitas outras, têm a chamada curso da terceira idade, a Universidade da terceira idade. E que são cursos excelentes. Excelentes. História da arte, cursos de filosofia, cinema, debate sobre cinema, filmes que compuseram a história. O próprio Sesc, que é uma espécie de Ministério da Cultura, né, dentro do Brasil, tem coisas ótimas voltadas para essa questão. Mas aí tem um outro desafio, que é a preservação da memória. Eu diria, a outra ameaça, essa é uma ameaça real. Talvez seja a primeira morte, a perda da memória. Sim, por isso que o Alzheimer nos atinge. Quando a gente olha o Alzheimer, ele não gosta, é a perda da memória. Mas tem uma memória a ser perdida que é boa. O professor Esqueceu Ivan Esquerdo, que não presta. O professor Ivan Esquerdo, que é da Federal do Rio Grande do Sul, é um argentino que vive no Brasil. Ele acha que tem um esquecimento seletivo. Ele tem, inclusive, um livro maravilhoso chamado O Direito ao Esquecimento, que não tem a ver com anistia. É o direito ao esquecimento entendido como sendo a importância da perda da memória na preservação da saúde mental. Porque se você e eu, vivendo 60, 70, 80 anos de idade, nós nos lembrássemos o tempo todo de tudo que a gente perdeu, de tudo que nós já tivemos e que não há mais, as pessoas que passaram pela nossa vida e que foram esvaziando esse conteúdo de vivência, o nosso sofrimento seria muito grande. Quem é mais idoso talvez se lembre de um filme dos anos 1970 chamado Zardoz, com Sean Connery, que tinha parado de fazer a série do James Bond. Que as pessoas não morriam. Isso, Zardoz, que é uma brincadeira com o Mágico de Oz. The Wizard of Oz deu Zardoz, que era um filme feito em cima do segundo movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven e que fala de uma sociedade que tinha conseguido a imortalidade. E eles estão juntos há 500 anos. É desesperador. Eles querem morrer, porque se você não tem a finitude, para que valorizar a vida? Se você não tem o término, não há por que fazê-lo. E o afeto, o amor e, finalmente, o sexo. Isso melhorou na velhice, mas ele, pela natureza, eu não vou dizer que se degrada, mas se transforma. Sim. Mas, por exemplo, hoje, alguns recursos da medicina trouxeram de volta, de certa maneira, a plenitude do sexo. Então, sem isso dúvida. melhorou. Há uma diferença, você sabe muito bem, entre sexo e sexualidade. A sexualidade está no campo do desejo. Né? O sexo está no campo da prática e não obrigatoriamente tem desejo. Tanto que há várias profissões que se dedicam ao sexo sem desejo. Desse ponto de vista, a sexualidade de uma pessoa mais idosa, ela sempre persistiu, em qualquer idade ou não. Mas essa sexualidade encontrava obstáculos que a gente chamaria de mecânicos. Né? Afinal de contas, nós temos sim, dado que a sexualidade, especialmente a masculina, ela está ligada à capacidade de vasodilatação. Com o passar dos anos, há uma perda dessa capacidade de vasodilatação pela elasticidade, né, que a nossa própria estrutura tem. E o santo Viagra resolve. Os medicamentos que lidam com disfunção erétil, eles são muito utilizáveis para aquelas pessoas que, tendo uma sexualidade que não se conseguia traduzir na prática do sexo, que ela possa ser feita. Eu acho isso uma grande vantagem. O que eu acho uma perda, Mitre, é o fato de alguns jovens com menos idade usarem alguns medicamentos que podem produzir algum tipo de distúrbio, inclusive de natureza cardiovascular, apenas por ter a sensação de algo que se pratica. Agora, o Boris está absolutamente correto nisso.
Existem hoje alguns caminhos que a ciência oferece que nos deixam menos entristecidos. E não é só o uso de medicamentos para a prática do sexo. Também a capacidade de repor os dentes para você poder ter uma alimentação mais saudável, um implante em relação a algumas partes do corpo que permite que você tenha sustentação, a utilização de lentes corretivas, a correção agora em breve do glaucoma, a capacidade de operar catarata, tudo aquilo que não repõe o que a gente era. Mas existe um bloqueio da sociedade também. Sim. Uma senhora de 50 anos, eu me lembro, 55 anos, não podia tomar um copo de cerveja num restaurante. Sim. Ou então, a minha avó se recolhia, vestia um vestido recatado. para a época. Punha até penhoar. E assumia. Sou uma velha, sou um velho. Mas hoje há senhoras de 50 anos que, graças à medicina, a plásticas e outras mágicas, querem parecer 20 ou 30. Aí começa a ficar ridículo. Então, essa obsessão ebiátrica, como eu brincava antes, isto é, essa dedicação desesperada à juventude, quase que um retrato de Dorian Gray, né, trazido ao desespero. É uma coisa terrível. É uma coisa doentia. Doentia. Isso é doença. Né? Há pessoas que não fazem. Olha Fernanda Montenegro. Onde está o conteúdo da Fernanda Montenegro? São 70 anos de palco. Claro, sem que ela precise mexer. Bibi Ferreira. Eu tenho um amigo que diz, olha, as senhoras, antigamente, quando elas se recolhiam, elas bordavam. Hoje elas pintam e bordam. Professor, agora tem uma história que eu achei muito terna. Achei o ponto mais terno de todo o seu livro, está aqui na página 79. Eu queria que o senhor nos contasse como é que foi isso aqui, se isso é verdade primeiro, porque isso aqui deixa claro que há sim, vitalidade no fim da vida. Eu não sei se o Boris deixa eu contar agora nesse bloco. Se ele deixar, eu conto. Não, pode contar, por favor. Ou você quer criar suspense, a gente fala. A história é muito bonita. Então, não, vamos continuar. Tá bom. Porque eu gosto dessa ideia de suspense. E, de fato, no livro a gente conta um pouco isso. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, né, no final, aliás, no início dos anos 1990. E é interessante porque um dia eu fui visitar uma escola na Zona Leste de São Paulo e, ao chegar na escola, era de manhã, havia um casal de idosos que estava cuidando do jardim da escola. E eu perguntei a eles, dado que idosos de manhã numa escola de educação infantil e de ensino fundamental não era tão usual. Idoso, o senhor está falando, é idoso mesmo. Idoso mesmo, gente com mais, eu imaginava, mais de 80. E ao encontrá-los, como aquela escola tinha à noite curso de educação de adultos, eu perguntei ao senhor e à senhora, que pareciam ser o casal, e o eram, o que eles estavam fazendo ali. E disseram, nós estamos cuidando aqui do jardim, porque a gente estuda aqui à noite, nós estamos aprendendo a ler e escrever, e a gente queria retribuir à prefeitura aquilo que nos dá. E eu falei, nossa, como é que a senhora chama o senhor? E eles eram um casal, ela se chamava, olha que bonito, Maria e ele João. João e Maria. Né? Agora eu era herói, meu cavalo só falava inglês. Olha que coisa boa. Aí eu falei, o senhor, quantos anos o senhor tem, seu João? Ele falou, eu tenho 91 anos. Eu falei, nossa, e o senhor está querendo fazer curso de alfabetização para quê? Ele disse, porque eu quero ser engenheiro. Que maravilha. E eu fiquei absolutamente tocado com aquilo, porque ele não seria engenheiro por uma série de razões. Ele estava fazendo ainda a alfabetização de adultos, ele teria que depois fazer o que a gente chamava na época de suplência 1, suplência 2, fazer vestibular, entrar numa universidade, mas não tem importância, ele estava vivo. Aí virei para ela e falei, dona Maria, e a senhora quantos anos tem? Estou com quase 90. E por que a senhora quer ser alfabetizada? Ela falou, sabe o que é? Quando eu era menina, eu trabalhava, e trabalhei muitos anos, na cozinha de uma fazenda perto da cidade hoje de Taubaté, né, num lugar chamado Buquira, que hoje é uma cidade ali no pé da Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, e eu cozinhava para um homem que escrevia livro, e ele adorava a minha comida, e eu queria demais ler algum livro dele algum dia, por isso que eu vim fazer o curso. Falei, como é que esse homem chamava? Ela falou, Monteiro Lobato. Eu quase caí sentado. Ela foi cozinheira do Monteiro Lobato, e não conseguia ler o livro que ele escreveu. E eu até fiquei chocado na época, eu aprendi a ler lendo Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho, né? Emília, o mundo da matemática, Pedrinho e suas caçadas. E eu fiquei tão chocado porque Monteiro Lobato é um dos meus ídolos. E quase fiquei, Boris, com um pouco de raiva dele, embora ele não merecesse, porque como é que ele não alfabetizou? Um homem que criou a editora, que criou a clássica frase de que um país se faz com homens e livros, não era uma preocupação naquela época, né? A ideia de você alfabetizar todas as pessoas como um direito subjetivo. Mas eu achei tão bonito, evidentemente, como isso aconteceu, Fábio, há mais de
20 anos eles já faleceram. Mas eles estavam vivos aos 90 Talvez ele não tenha tido tempo para se formar engenheiro, mas pode ser que ela tenha lido um livro de Monteiro Lobato. Eu espero que sim, eu não encontrei ela tenha conseguido. Mas tudo isso me lembra aquela busca que é fundamental na vida, que é a busca da felicidade. Sem dúvida. E eu queria que o senhor conceituasse essa coisa estranha que é a felicidade. A felicidade não pode ser um estado permanente, não é possível. Ela não tem devo, que ter... não sei se o imaginar. Boris vai querer dar o conceito de felicidade no próximo bloco ou se ele pode dar Não, agora. eu tenho uma pergunta do psicanalista Jorge Forbes. Ele fala sobre transcendência. Vamos ver. Mas e a felicidade? Nós voltamos com a transcendência, que as duas coisas estão. Vou juntar as duas. Na preocupação básica de todos nós humanos está a questão da morte, está a questão da perda, está a questão de que aquele que eu amo hoje, amanhã eu posso não ter mais, eu posso não ver mais. Eu gostaria de saber como é que você trata desse tema. Você acredita numa transcendência espiritual, numa transcendência laica, ou não acredita em transcendência? Como é que você está pensando essa questão? Olha, Fábio, a tua área, na qual você é extremamente especialista, ela lida um pouco com a ideia de que nós humanos somos capazes, né, de ultrapassar aquilo que é a mera materialidade do mundo. Eu entendo a transcendência, e eu acredito nela, eu entendo a transcendência não como uma força pessoal, mas como uma capacidade de vitalidade que emana no conjunto da força que faz a vida vibrar. E por isso é sim uma transcendência que vai além do mundo que nós estamos e que, portanto, dá sentido à vida e nos oferece a percepção de que, embora eu seja mortal, como você lembrou, que a minha vida não é inútil, descartável, mera biologia, que sendo vibração molecular, isto é, eu sou uma unidade de carbono, né, como dizia o senhor Spock no Jornada nas Estrelas. Né, a química orgânica, quem estudou, lida com aquilo que tem carbono, a química inorgânica com o que não tem carbono. Eu não sou mera unidade de carbono, eu sou sim carbono que é capaz de ficar na memória, ficar na vitalidade, me repartir em vida. E para mim, transcendência é exatamente isso. E pode se transformar na possibilidade de religiosidade. A gente não deve, já conversamos até isso em algum momento, confundir religião com religiosidade. Religiosidade é uma percepção de reverência à vida que ultrapassa a mera matéria. Enquanto que religião é você canalizar isso para um tipo específico de culto, com rito, com livro, etc. Eu tenho uma religiosidade na qual, Mitre, a ideia de felicidade, ela só existe por ser transitória e não ser um estado permanente. Como eu sou mortal, aliás, como todas e todos o somos, eu sei que eu não posso imaginar que um dia eu chegarei à felicidade. A felicidade não é um estado contínuo, ela é uma ocorrência. O que é a felicidade, no meu entender? É quando você tem, repito a expressão, uma vibração intensa que só é boa porque é passageira. Aliás, é como o consumo de uma taça de vinho. Eu gosto de fazê-la sempre, mas eu não gosto de fazê-la o tempo todo. O alcoólatra não encontra prazer na bebida, ele tem dependência. Uma pessoa que usa o cigarro de maneira contínua como dependência não tem prazer naquilo. Só existe prazer na carência. Só existe felicidade na não continuidade. E essa questão que o Mitre colocou. Exatamente. Da felicidade. Eu só sou capaz de momentos de felicidade porque ela não é contínua. Se ela fosse, eu não a fruiria e nem perceberia. Eu dou um exemplo que vale até. Quem já fez alguma vez na vida um exame que a medicina às vezes pede, que é o ultrassom de vias urinárias. Se tem uma coisa gostosa na vida, de vez em quando, é água, quando você está com sede. Tomar um copo d'água, fazer esse gesto, é algo que a gente até frui. Ter que fazer 8 copos desses para fazer um ultrassom de vias urinárias é algo que deixa em estado de irritação. E se o senhor tomar 18 litros, o senhor vai morrer. 18 eu faleço, eu entro num choque. Nesse sentido, o que é que vale nesta hora? Eu só aprecio a água porque eu não fico tomando de maneira contínua. A felicidade, ela não pode ser bloqueada. Uma vida feliz não é aquela que não haja trauma, não haja desespero em alguns momentos, não haja perturbação. Uma vida em que a felicidade possa vir à tona é aquela em que eu não abafo os momentos em que eu posso sim vibrar. Mas talvez haja algum equívoco também na busca da felicidade. Eu acho que a euforia, que é muito procurada, substitui para pessoas menos até preparadas. Com medicamentos. A ideia, até com medicamentos. Com álcool, com uso de drogas legais ou ilegais. Assim como viver pelos instintos, os mais naturais, também leva a um tipo de felicidade, entre aspas, que não é
a felicidade Não, porque no ela seu é sentido muito vazia. pleno. Agostinho, grande teólogo do século V, Agostinho de Hipona, ele tem uma frase, Mito, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar. Ele diz: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não basta se contentar com as aparências. O Canal Livre vai por um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Canal Livre, que esta noite discute a longevidade com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Professor, eu me lembro de um filme japonês antigo, acho que do Kurosawa. Eram duas pessoas mudas, não eram idosas. E o filme tinha um nome que eu sempre lembro, que é A Felicidade Está em Nós. Transplantando isso para a velhice, a felicidade está em nós? Ela está como possibilidade. Isso no livro Vivemos Mais, Vivemos Bem, a Terezinha Rios e eu dialogamos em torno disso. Não é aquela ideia absolutamente romântica, tolamente romântica, não porque o romantismo seja tolo, mas porque há um tipo de romantismo tolo, que é aquele que acha que a felicidade mora em nós, em vez de morar ao lado, para usar um título de outro filme mais antigo, né? De que a felicidade mora em nós e é só você colocá-la para fora. Não é assim. A felicidade também ela é circunstancial, isto é, ela depende do que está à nossa volta, depende daquilo que eu tenho comigo, das minhas relações, das pessoas com as quais eu tenho relação afetiva, mas que há a possibilidade, né, de felicidade. A gente falava antes em transcendência, né, se usa na teologia uma expressão que é homo capax dei. O que é o homo capax dei, usando o latim? É o homem capaz de Deus, capaz da transcendência. Ele realiza ou não isso. A felicidade é a mesma coisa. É o homo capaz da felicidade. Você sabe que feliz em latim é félix. E félix em latim tem um duplo sentido, significa feliz e fértil. Porque felicidade é sinônimo de fertilidade. O que é felicidade? Quando você sente que a vida não está cessando. Você tem momentos em que você sente uma plenitude, até se confunde, como o Mito lembrava, com euforia. E a euforia pode ser induzida, mas a felicidade não pode ser induzida. Quando se começou a trabalhar, por exemplo, com um medicamento que é a fluoxetina, né, que é base para alguns medicamentos que são chamados de pílulas da felicidade, se imaginava que se poderia ter ali a artificialização disso, mas não é, porque alguns medicamentos induzem a euforia, como o álcool é capaz de fazê-lo, até, ou como algumas drogas. Agora, Kurosawa, ele trata desse tema num filme dele magnífico chamado Sonhos, faz isso no Han, que é a história que ele repete um pouco, né, um pouco Shakespeare, e ele vai trabalhar aquele que foi o senhor feudal idoso que começa a ser tripudiado e é levado cego pela mão, como Édipo Rei, é levado cego pela mão a caminhar sem rumo. Esta ideia do Kurosawa, ela vale bastante, Boris, quando a gente pensa na felicidade como sendo um instante que se repete em vários momentos, mas que não pode ser entendido como contínuo. O Quino, o grande Quino, o cartunista argentino, ele tem um quadrinho da Mafalda, que eu acho genial, em que a Mafalda, que é sempre instigante, decide dar uma cutucada num senhor velhinho, né, que era chaveiro. E tem assim, no primeiro quadrinho, ela encosta no balcão do chaveiro, um senhor idoso, diz assim: por favor, a chave da felicidade. E aí o senhor responde no segundo quadrinho: pois não, você me mostra o modelo? E ela no terceiro quadrinho diz assim: velhinho esperto esse. Professor, agora eu quero mudar um pouco o assunto, falar do sofrimento. É o seguinte, inventou-se um bordão, eu tenho uma implicância com isso espetacular, que é chamar a velhice de melhor idade. Ela não é efetivamente a melhor idade. Isso é uma corrupção da idade desse termo. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente tratando aqui de felicidade, essa coisa toda, mas a gente vê, por exemplo, pessoas que chegaram à maturidade intelectual, Carlos Aires Brito, chegam aos 70 anos e são chutadas para fora. A aposentadoria de um ministro do Supremo, por exemplo, se chama expulsória. Ele está sendo chutado dali. Como é que a nossa sociedade vai caminhar no sentido de considerar isso como um patrimônio? Quer dizer, a pessoa vai devolver aquilo que ela juntou. Claro, né, Fábio? Olhar o idoso como um encargo
é uma visão torta até daquilo que pode ser feito. Porque, de fato, nós temos condições de maior capacidade de vida e maior longevidade sem perder vitalidade mental. Há, inclusive, ajuda, evidentemente, de medicamentos, como a gente falou antes. Mas uma das coisas que mais envelhece uma mente é a inutilidade dessa mente, que antes, plena de possibilidades, é considerada descartável, lateral. É isso que leva, de fato, a essa perda. Na universidade também existe isso. Nas universidades públicas, você tem uma aposentadoria compulsória, a expulsória, que leva à perda disso. Você se lembra que o que levou o Niemeyer a ir até 104 anos de idade fazendo o projeto é que ele tinha projeto. Eu não tenho dúvida. Claro que ele passou por sofrimentos. Você se lembra que pouco antes de morrer, ele teve que participar do sepultamento de uma filha dele, que já estava com 80 e tantos anos. Imaginar que você sepultou uma filha de 80 e tantos anos é uma dor muito grande. Mas volta ao ponto. Por que é que Niemeyer foi adiante? Porque ele tinha projeto. Porque o que é que te projeta? É aquilo que te joga para adiante e que você quer buscar. Nesta hora, olhar o idoso como sendo a melhor idade dependerá de como é que ele está vivendo. Mas, professor, senão não é. Mas aí tem o outro lado da moeda, que é a sociedade que perde com isso. Não é o idoso que está perdendo. Você tirar do Supremo Tribunal um juiz de 70 anos, você tirar da universidade um homem de 70, isso é um absurdo. Então, você tem vários países. Nessa idade, é a biblioteca ambulante, eu não tenho dúvida, que está sendo expulsa da universidade. Eu defendo há anos, Mitri, uma coisa que pode até parecer estranha do ponto de vista de democracia, mas a gente não pode perder algumas figuras que são senatoriais. E a ideia de Senado está ligada à ideia de senil. Mas não de senil no sentido de perda de capacidade, mas de idoso. Aquilo que os latinos chamavam de veterano, de vetusto, né? Aquele que já estava mais tempo naquela atividade. Há vários países no mundo que pegam os seus ex-ministros do Supremo, os seus ex-presidentes da República e os transformam em senadores. Embora no Brasil haja um trauma em relação a isso, porque nós tivemos o senador biônico, colocado pelo pacote de abril de 77 pelo general Geisel, ainda assim, a ideia de você aproveitar homens e mulheres que tenham tido uma experiência na vida pública e privada e que possam funcionar como um conselho de anciãos. Você sabe que em grego a ideia é presbi, né? Por isso você tem presbitério, presbítero, o conselho de anciãos. Em algumas religiões ele funciona, aquilo que seria o conselho dos idosos, né? Em vários lugares. Ele serviria como alguém que não se perderia, não se jogaria fora a experiência que ele carrega. É difícil, Fábio, engolir essa perspectiva, porque ao chamá-la pelo eufemismo de melhor idade, em última instância nós estamos dizendo, ó, a gente até não está precisando mais de vocês, curta a vida. E não como é verdade. Se isso fosse possível. Não, né, é verdade. Agora, o senhor também fala sobre programas modelares de adaptação das pessoas que vão chegando próximo à aposentadoria para algumas empresas brasileiras, Correios, o senhor cita algumas. Como é que são esses programas? E queria saber também, funciona realmente preparar o aposentado para a hora de deixar a Você tem várias organizações públicas ou privadas hoje, e a Terezinha Rios e eu trabalhamos isso no livro, que fazem com que aquele que vai se aposentar, ele não seja entendido como alguém que será descartado. Ele possa voltar. Eu tenho vários exemplos, um que eu gosto demais é do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral Brasileira, que é histórica, ela é longa, e ela tem uma coisa bonita, que é fazer com que aquele que trabalhou na Justiça Eleitoral, que ele possa voltar em vários momentos para o contato com aqueles que estão entrando agora, de maneira que ele possa trazer a história. Há empresas que fazem isso, há grupos ligados à área privada que fazem uma transição. A pessoa ela passa a participar ainda de atividades e o desligamento vai sendo paulatino, sem que produza uma coisa abrupta. Como a morte para nós é uma coisa abrupta em vários momentos, né? Nós não queremos que ela venha, por outro lado nós a desejamos de maneira imediata. É preciso fazer e preparar. Os árabes têm um ditado, que é o que eu mais gosto, que é uma despedida, né? Um modo de despedir. Parte dos árabes se despede dizendo vida longa e morte rápida. Né? Agora, vida longa e morte rápida. Viva bastante, mas na hora que for a tua hora, que seja de imediato. Mas, por isso esses programas de preparação são necessários para a gente não produzir um impacto negativo nessa mudança. Professor, o senhor falou aí das bibliotecas que são
perdidas quando se morre e tal. E eu me lembrei de uma declaração sua, acho que está aqui no livro, de que o senhor não guarda livro mais. Não mais. Eu sabia que você... Peraí, isso vai dar confusão. O senhor é um homem jovem, entendeu? E essa eu não entendi. Quer dizer, o senhor não tem necessidade de consultar sua biblioteca? Eu tenho. Então? Dos meus 6.000 livros, eu consegui selecionar 200, que são aqueles que eu quero que sigam comigo, por enquanto. Os próximos 40 anos. Que sigam comigo pelo tempo que eu for. Mas o restante, ao acumulá-lo, é um nível de apego que eu fico meio irritado comigo mesmo, né? Mahatma Gandhi dizia que tudo aquilo que você possui sem necessidade pode ser considerado um furto. Ele não considera furto apenas o que você tira de outro. Eu não entendo o senhor considerar desnecessidade 6.000 livros que o senhor poderia consultar a qualquer momento. Eu estou distribuindo e levo para as universidades, para onde eu vou, e quando eu preciso eu vou lá consultar. Eu vou dizer para o senhor que o senhor não estou largando eles para sempre, eu estou só perdendo o apego. Eu vou pedir licença, nós vamos fazer mais um intervalo, o Canal Livre volta já. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella. O senhor falava dos seus livros, da sua biblioteca, e eu coloco uma questão. Também isso é uma maneira de fazer com que o outro que não tem possibilidade de ter o livro, o tenha. Sem dúvida. Quer dizer, não é jogar no lixo o livro. Eu tenho esse livro que nós estamos conversando um pouco, é da editora Papiros. Eu tenho outros 5 livros, além desse, é o 6º livro pela editora Papiros, é sempre em forma de diálogo. E uma coisa que eu gosto é os livros que eu recebo da editora, aqueles que a gente usa para divulgação, uma parte deles eu costumo passar adiante para pessoas em alguns locais, pessoas que eu encontro às vezes no meu dia a dia, e eu tenho hoje um hábito que eu acho que ajuda quando eu vou ficando mais longevo. Em vez de eu guardar aquilo que seria para mim uma propriedade, eu hoje, os livros que eu quis ter, aqueles livros que são autografados, aquele que o autor anotou, eu guardo e tenho como para mim um presente. Mas aquele que eu acabo de comprar, que não é um clássico, e eu acabo de ler, eu passo adiante. Mas o senhor provocou um abalo profundo no Mício, que é um colecionador compulsivo de livros, e ele os consulta. Sim. Agora, teve uma coisa sobre os livros que o senhor falou que me deixou mais impressionado do que esse despojamento. O senhor falou, eu não tenho tempo mais para ler qualquer coisa, eu não leio mais qualquer coisa. Certo. E aí vocês dois concordam. Claro. Concordo, você lógico, concorda. Claro. Eu tenho amigos queridos que escrevem livros e me mandam, e eu digo para eles, olha, infelizmente, eu não tenho tempo. Você sabe que eu uso uma expressão, eu citei minha mãe na abertura do Canal Livre e queria falar alguma coisa nisso, porque às vezes minha mãe, nós moramos próximos em São Paulo, diz assim, filho, vem aqui conhecer uma amiga minha. Falou, mãe, você desculpe, mas eu já conheço muita gente, eu não dou conta de quem eu já conheço. Se eu for conhecer mais gente, eu não tenho o que fazer. E com os livros é a mesma coisa, hoje eu sou mais seletivo, isto é, sou mais capaz de escolher aquilo que eu vou fazer, nós falamos inclusive nos clássicos. Aliás, tem que ser seletivo em tudo, não só nos livros. Os livros realmente, objetivamente, significa uma possibilidade de você trabalhar essa ideia de seletividade. E eles porque é a qualidade objetiva. Lembra a minha vida. Há livros que eu pego, Boris, que eu li quando eu tinha 15 anos de idade. Portanto, a minha longevidade também é olhada por alguns livros que eu tenho na minha estante. Né? Mas não é todos. Tem alguns que eu não preciso. Nós falamos muito de vida, de como viver, de vivência, de transcendência e de felicidade. Como ligar um idoso, uma idosa, a perspectiva de morte à felicidade? É possível? A Terezinha Rios cita no livro uma coisa que eu acho maravilhosa, em que ela diz o seguinte, citando uma frase muito interessante, que é de outro pensador, que ela traz à tona, que diz o seguinte, o contrário de vida não é morrer. Morrer é o contrário de nascer. A vida não tem contrário. Olha que frase forte. O contrário de viver não é morrer. É assim. É não viver. É não viver, que é outra lógica. A vida não tem contrário. Por isso, não se prepara alguém para morrer, só se prepara alguém para viver. O grande pensador, aquele que discutiu bastante dentro do epicurismo algumas coisas, e até certo momento, aquilo que foi trazido, ele dizia, você lembra? A morte não existe. Ele diz, eu e a minha morte nunca vamos nos encontrar.
Eu não tenho medo dela. Epicuro. Sim. A Epicuro dizia, quando eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Claro. Como que eu vou temer algo que eu não encontro? Por isso, a grande questão não é eu e você ficarmos pensando que nós vamos morrer, porque isso é um fato. A grande questão não é a morte, é a vida que você terá enquanto ela não acontece, para essa vida não ser pequena, banal, fútil, inútil. Basta pensar, Paris Torelli, né, o grande barão de Tararé, ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Né? Por isso, não há outra possibilidade. E eu acho que uma pessoa não tem, Boris, que se preparar para a morte, ela tem que se preparar para não ter uma vida desperdiçada. Mário Quintana, eu citei um gaúcho, que é o Paris Torelli, vou citar outro. Mário Quintana tem uma trova deliciosa que ele diz, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Não é morrer, o diabo é deixar de viver. A vida não tem contrário. Agora, professor, desculpe, não, por favor. O filósofo italiano, pensador italiano, Domenico de Masi, fez um grande sucesso por aqui, pregando o ócio criativo, até uma certa apologia da preguiça num sentido assim bem especial, a solidão, o silêncio, valores assim que estavam um pouco desapercebidos, porque a gente corre disso, né? A gente busca exatamente ser prático na vida, produzir e produzir concretamente. O que o senhor acha dessa face da vida, que é a busca do ócio, da solidão? Acho que o Domenico de Masi, ele trouxe silêncio. uma coisa boa, que foi a gente parar de ter uma certa laborlatria. Isto é, o exagero pelo trabalho. Nós usamos até como critério. Quer ver um exemplo? Você fica doente 10 dias, a hora que você está ficando bom, você vira para o médico, em vez de dizer assim, doutor, posso já voltar a dançar? Posso voltar a passear? Posso voltar a brincar com os meus netos ou com meus filhos? Não. Posso voltar a trabalhar? É claro. Como se esse fosse o único critério. Agora, há um momento que algumas empresas exageraram, por exemplo, na ideia de ócio criativo, e começaram a fazer disso uma obrigação. Quando você torna obrigação, não é mais ócio. Aí deixou de ser ócio. O ócio é aquilo que você tem o tempo livre para fruir. O idoso, ou como prefere alguns, o velho, a Terezinha Rios e eu, nesse diálogo, nós discutimos. Eu chamo de idoso, ela chama de velho. Né? E ela gosta de fazê-lo, porque ela acha que velho é uma coisa carinhosa e eu prefiro idoso. Mas ainda assim, eu acho que quando a gente pensa em ócio, não é a vida que você não tem o que fazer, volto a esse ponto. É aquela vida que você pode escolher o que fazer. Para isso é tarefa do poder público ajudar a garantir as condições e da família também, não descuidar, isto é, não abandonar, não deixar trancado no aposento como se fosse a louca da casa que fica lá fechada. A Adélia Prado, que é mencionada aí, diz muito, e ela já está bem idosa, ela diz, eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero é a fome. Né? Isto é, a ideia do desejo. Claro. Desejo é vitalidade. Professor Cortella, nós estamos chegando ao final do Canal Livre dessa noite e o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Eu volto ao Milor Fernandes. Milor, quando ele dizia, atenção moçada, quando disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. E volto também, nesse minuto, a Pierre Dac. Pierre Dac foi um grande ator do cinema francês, foi até da resistência francesa. Ele dizia, o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Que passado eu quero ter daqui a 20, 30 anos? Essa é a questão central. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella e dos jornalistas Fernando Mitre e Fábio Panunzio. Uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite.